Olá, irmãos, bom sábado a todos. Nós estamos aqui reunidos para estudar mais um capítulo da nossa lição da Escola Sabatina. Quero cumprimentar a todos os irmãos aí do nosso distrito, de Comendador Soares. Estou aqui com o pastor João Batista, ele é auxiliar do Departamento de Publicações aqui na nossa associação e ele aceitou o nosso convite de estar aqui partilhando esses conhecimentos do estudo da lição com todos nós. Quero que você também aproveite esse momento para comentar aí a sua participação no nosso canal para que a gente possa crescer juntos e a gente possa, quem sabe, debater outros temas futuramente. Nós vamos estar estudando esse tema aqui, como interpretar as escrituras, é o novo tema desse trimestre, nós estamos já no nosso segundo encontro e que Deus possa abençoar a sua vida e abençoar nosso estudo também. Nós vamos iniciar nesse momento fazendo uma oração, convido você a participar juntamente conosco, feche seus olhos. Santo e bondoso Deus, Pai querido, nós queremos suplicar a Tua presença nesse momento e pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê a iluminação necessária para entender a Tua verdade e aprender um pouco mais da Tua palavra. Rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Pastor João, queria que você nos ajudasse então a introduzir o tema. Nós vamos estudar o tema de número 2, que o título vai falar sobre a origem e a natureza da Bíblia. Como é que a gente pode entender a importância da origem e da natureza da Bíblia, até para a gente compreender melhor o texto? Mais uma vez, bom sábado para quem nos assiste. Interessante é que muitas pessoas talvez nunca tenham pensado sobre isso. A Bíblia está por sobre um móvel, ou ela existe no aplicativo de alguém, ou existem aquelas frases, né, na parte de trás dos caminhões ali, com dizeres da Bíblia, e muitas pessoas conhecem a Bíblia. Todo mundo conhece a Bíblia, o livro mais conhecido do planeta, o mais lido e o mais traduzido. Mas talvez poucas pessoas tenham pensado, ou nunca fosse algo comum para alguém que nos assiste, pensar qual é a origem da Bíblia, da onde ela veio, da onde veio a palavra de Deus, e qual é a sua natureza, o que compõe a palavra de Deus, né? O que ela é. E esses temas são importantes para a gente poder entender a forma como nós vamos lidar com a palavra de Deus, se ela para nós vai ser apenas ditados populares, uma ciência popular no sentido assim de cultura, olha, a Bíblia serve para isso, mas não serve para aquilo. Para nós podermos lidar com essas questões da palavra de Deus, nós precisamos entender de onde ela veio e o que de fato ela é, para então sabermos, podemos confiar na palavra de Deus? Devemos seguir a Bíblia como palavra de Deus? E esses temas são importantes para nós, que vamos estudar isso a partir de agora. Que bom. Muitas pessoas, pastor, elas começam a entender que a Bíblia traz a vontade de Deus. E por que a gente pode acreditar que ela é a vontade de Deus? A gente tem a clareza de que é Deus se revelando de fato? Como é que a gente pode entender isso? Esse ponto é importante, pastor Lucas, porque sim, quando nós estudamos a palavra, quando nós a conhecemos, quando nós a lemos, quando nós temos essa prática, toda pessoa vai chegar à mesma conclusão. É a palavra de Deus. Muitos teóricos, muitas pessoas que estudam, elas costumam chegar à mesma conclusão. A Bíblia é a palavra de Deus. Por quê? Deus é infinito, Deus é eterno, e aquilo que de Deus se pode conhecer está na sua palavra. E a gente acaba entrando no primeiro tema da lição, né, dessa segunda lição, que é a questão da revelação. Revelar é justamente nós permitirmos que alguém ache alguma coisa. É como se fosse uma cortina velando, ou um véu, né? E você tira aquilo da frente para que possa ser visto claramente. Então a Bíblia deixa claro que essa palavra de Deus, que é a própria Bíblia, foi uma iniciativa de Deus. Ele que tomou a iniciativa de se mostrar, de se tornar conhecido, porque é uma necessidade do ser humano em conhecer a Deus, conhecer sua vontade, para que nós possamos ir bem. É interessante que a gente pode pensar no seguinte: aqueles que têm carro, eu possuo um carro, o pastor Lucas possui também. De tempos em tempos você precisa fazer troca de óleos, troca de fluidos, manutenções em geral. E aqueles que seguem à risca o manual do proprietário, aqueles que seguem à risca as orientações do fabricante, porque quem fabrica conhece mais, houve um planejamento, geralmente tem menos prejuízos ou meras situações de risco com o veículo que possuem. A mesma coisa a palavra de Deus. Foi Deus quem planejou a vida do ser humano, foi Deus quem planejou criá-lo. Não fazia parte dos planos originais de Deus a entrada do pecado no mundo,
mas mesmo assim já existia uma forma de combatê-lo, por assim dizer, uma forma de lidar com ele. Para que eu e você então possamos ser felizes, possamos ter uma vida melhor, basta obedecermos aquele que conhece, aquele que criou, aquele que fabricou o ser humano, e esse manual de instruções é a palavra de Deus. Que legal. A parte de domingo vem falando aqui que a Bíblia ela é revelação divina, né? Quando a gente vai estudar um pouco de teologia, a gente percebe que Deus ele tem esse desejo de se tornar conhecido aos seres humanos. E como você bem disse, tudo que se pode conhecer a respeito de Deus foi Ele que revelou. Toda a revelação que nós temos é produto realmente de Deus. É Deus querendo se revelar aos seres humanos. E a gente pode entender que essa revelação vem pelo menos por meio de duas formas, né? Ele se revela de maneira geral para toda a humanidade, para todos os seres humanos. Romanos capítulo 1, verso 18 em diante fala sobre isso. E tem a revelação que é mais específica também. É uma revelação que alguns teólogos consideram como revelação especial. E aí a gente entende que a Bíblia de Deus se encaixa dentro dessa revelação, correto? Sim. E como é que a gente pode então agora perceber que a revelação de Deus, como a palavra de Deus, é tão importante e fundamental para que nós entendamos quem Ele é e qual é a sua vontade para nós? Olha, tem dois textos para a gente começar essa discussão, que é muito importante. Primeiro, partindo do ponto que é o seguinte, o guia de estudo, a lição, nós não usamos a Bíblia para estudá-lo. O guia de estudo é que é usado para nós estudarmos a palavra de Deus. Correto. Até porque ela é a revelação específica, especial de Deus. Então nós podemos então abrir, o primeiro texto é o texto áureo da lição, né? A gente costuma chamar assim, né? O verso para memorizar, o verso áureo, que está em 1 Tessalonicenses 2,13. Está bem aí na primeira capa, aqueles que têm. 1 Tessalonicenses 2,13. Bem importante, tá? Diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que acreditam, os que credes. Então, primeiro ponto aqui, é importante entendermos que essa palavra ela é de Deus, porque é Deus se revelando, é Deus se mostrando. E quando nós a recebemos como tal, ela surge em efeito em nossa vida. Só você perceber pessoas que tinham problemas, vícios, nós temos inúmeros casos, testemunhas, nós mesmos passamos por situações de dificuldade, como todas as pessoas. Quando nós nos apegamos à palavra de Deus e permitimos que Ele age através de nós, através do seu amor, poder, baseados na palavra, você percebe então a atuação divina. Então a palavra de Deus é a iniciativa de Deus em se revelar. E aí você consegue então conhecer a Deus, ser uma testemunha do seu amor e ser um instrumento em suas mãos. Que legal. É muito importante a gente perceber isso, né? E o texto de 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 21, vai falar um pouquinho que essa revelação de Deus, ela não veio por nenhuma elucidação humana. Não veio por nenhuma vontade humana. Ninguém teve essa ideia de, vou escrever algo aqui e vou dizer que foi de Deus. Não, é Deus que revela e Deus coloca na mente humana. Mas por que Ele faz isso? Porque Ele quer apresentar o caminho da salvação. Sim. Ele quer apresentar justamente ali o caminho que nós precisamos seguir para um dia vivermos o centro da sua vontade. E aí vem o próximo passo da lição, que fala sobre o processo de inspiração. Se por um lado nós temos a revelação, que é a mensagem que Deus coloca na mente do profeta, nós temos agora o processo de inspiração, que é Deus inspirando o profeta, Deus capacitando esse mensageiro a transmitir essa mensagem. E como é que a gente pode interpretar melhor, ou a gente pode entender melhor esse processo de inspiração? O mesmo texto que você citou, muito importante, 1 Pedro, capítulo 1, verso 21, fala que os homens foram movidos, né? Eles receberam então o Espírito Santo e foram movidos. E é interessante que é Deus movendo esses homens, é Deus guiando esses homens. O guia é Deus, através da sua palavra. Então Deus se permite conhecer, e a partir do momento que o profeta conhece, o porta-voz, né, conhece, ele passa a ser agora a boca de Deus, aquele que fala por Deus, e ele vai falar aquilo que Deus pede. É lógico que nesse processo de falar o que Deus pede, as características dele são levadas em conta, tanto que existe uma eleição, Deus o escolheu.
Então Deus, quando nos escolhe, Ele leva em conta as nossas características e experiências. E é interessante que para nós isso é importante por dois motivos. Primeiro, quando Deus escolhe, Ele guia, capacita e cuida do processo. Palavra que nós temos hoje, baseado tanto em pesquisa acadêmica, científica, quanto arqueológica, quanto achado de registros mais antigos, comprova que é a mesma na transmissão do texto até hoje. E segunda, e muito importante, Deus usou muitas pessoas de diferentes formas. Nesse grupo que nós estamos chamando aqui de profetas, para que você possa entender, esses porta-vozes, esses que a gente chama de boca de Deus, eles são usados para trazer essa mensagem que a gente pode classificar como primária. Deus revelou a mensagem para eles no primeiro nível e eles transmitiram para nós. Só que Deus também nos usa hoje, pastor. Deus nos usa hoje. Assim como Ele usou profetas, como o próprio apóstolo Pedro, está sendo usado por Deus para dar a transmissão de quem é Cristo, como conhecê-lo, o dever de segui-lo, nós somos usados também para sermos instrumentos. Não necessitamos hoje de outra revelação que não essa que já temos da palavra de Deus. A palavra de Deus, pois ela já contém toda a informação necessária para a salvação. E esse texto que você citou, queria até abordar contigo isso agora. Esse texto ele é importante porque ele começa lá no verso 16, né? 2 Pedro, capítulo 1, verso 16 ao 21. E lá começa Pedro dizendo que nada do que ele tornou conhecido às pessoas são fábulas, são histórias. Mas na verdade ele foi uma testemunha. E isso é importante porque num processo judicial, em alguma questão que tem que se tirar dúvidas, primeira coisa que é procurado são pessoas que viram, que testemunharam. Então Deus nos convida hoje também, como eles foram testemunhas, para testemunharmos da sua salvação que foi revelada, daquilo que nós temos que pregar hoje com a nossa vida. E é interessante que ele diz, nós vimos, e eles viram aonde? Ele vai citar um episódio, que é o episódio que está registrado assim de maneira mais marcante para mim, em Mateus 17, quando eles vão para o monte, que é conhecido como da transfiguração, e lá ele ouve a voz, este é o meu filho amado, novamente é uma repetição do que havia ocorrido no batismo, em quem me comprazo. E o apóstolo, ele, a partir do verso 18, vai continuar agora, e o 19, dizendo, temos então, mais confirmada ainda, a palavra da verdade. A experiência que ele teve confirmou a palavra da verdade. E a palavra da verdade foi a confirmação e o padrão para a experiência. Por que isso, pastor? Por que esse ponto? Porque nós vivemos numa época onde as pessoas querem que a palavra de Deus esteja adaptada ou em conformidade com as nossas experiências. É verdade. Nós queremos adaptar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a vontade de Deus. Sendo a vontade de Deus, ela vai muitas vezes contra a minha vontade. E eu preciso então abrir mão da minha vontade para fazer de Deus. Isso não é fácil para mim como ser humano. Às vezes a gente vê muitas pessoas querendo realmente sentir, né? Eu tenho uma adoração meio sensorial, né? É o feeling, né? Quero sentir, eu Exatamente. preciso sentir. A pessoa quer sentir um arrepio diferente, senão ela não imagina que Deus se revelou ali, que teve a vontade de Deus. Exato. A gente precisa ter mais uma adoração racional, como Paulo fala, no nosso culto racional, mas sem esquecer também que esses sentimentos são importantes, mas eles não ocorrem assim, não tomam o local ou a maneira principal, o lugar principal na nossa adoração, no nosso momento de relacionamento com Deus, né? Eu entendo o que você está dizendo, que é muito importante, porque assim, deixar claro para os irmãos do Distrito de Comendador Soares e também para todos os amigos que vão assistir esse vídeo, não existe pecado em querer sentir aquilo que está sendo entendido. Não existe pecado nisso. Sim. O pecado é fazer dos sentimentos e das emoções humanas o padrão da vontade de Deus. Não é verdade. O ponto principal. Exato, não é verdade. Na Bíblia nós temos vários casos de pessoas que sentiram e permitiram que as emoções ou a própria vontade, dentro da razão, tomassem outras proporções. Nós estávamos conversando hoje sobre Balaão, conhecia a verdade, era um profeta do Deus Altíssimo, mas ele decidiu ir com os homens do rei para amaldiçoar Israel. Então, por mais que ele não tenha conseguido em nenhuma das vezes amaldiçoar Israel, mas depois o seu plano conseguiu êxito quando ele enviou aquelas mulheres para se contaminar com os homens, dentro da sua vontade de profetizar contra Israel para ganhar dinheiro, não foi permitido. Mas a sensação
a emoção, a vontade, a razão dele como ser humano o dizia que ele deveria, apesar de saber o que era errado, ele não era inocente. E o texto da Bíblia nesse ponto é tão engraçado que uma mula discerniu a verdade e um ser humano não. E ela disse a verdade e um ser humano não conseguiu captar. Então essa história serve para nos mostrar que se nós ficarmos reféns das nossas emoções e sentimentos, nós estamos fadados ao fracasso espiritual. E isso é perigoso até porque o próprio texto bíblico vai dizer que o coração é enganoso. Sim. As nossas emoções e sentimentos constantemente estão nos enganando. Sim, isso é verdade. E se a gente for deixar que nossa razão, a nossa vida, a nossa adoração seja guiada por isso, aí a gente está realmente fadado ao fracasso. Lembrei de um outro episódio, que é o episódio do próprio Pedro, né? Ele lembrou o episódio da transfiguração, eu quero lembrar também. Mateus 16, que é um ponto muito importante no Evangelho de Mateus, Jesus se aproxima dos discípulos e pergunta: quem o povo diz que eu sou? E aí naquele inteirinho deles dizerem, João Batista, Elias, Eliseu, outros profetas, né, falam que ele é Jeremias. Aí ele fala: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo, Jesus vai dizer isso, ele fala para ele: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para ele: não foi o sangue nem a carne que te revelou, mas foi meu Pai. Em seguida, vendo essa percepção de que ele era o Messias, Jesus vai falar de sua missão. Por isso eu vou descer para Jerusalém. Chegando lá, eu vou ser morto. Após o terceiro dia eu vou ressuscitar. E aí o que Pedro fala? De maneira alguma, Senhor, eu vou deixar que o Senhor seja morto. Jesus olha para o Pedro e fala: arreda-te daqui, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço. Então, no mesmo instante, no mesmo diálogo, na mesma conversa, enquanto o apóstolo Pedro se permitia estar na presença de Deus, baseado na palavra, ele agiu corretamente. Mas as suas emoções eram até emoções assim legítimas. Não vou dizer corretas, mas elas eram legítimas, porque ele gostava do Messias. Ele gostava de Cristo, era um amigo, era um professor. Quando ele disse que ia morrer, um sentimento de defesa, um sentimento genuíno, mas mesmo assim ele foi corrigido. Então, mais um exemplo na Bíblia de que as nossas emoções, os nossos sentimentos, até o nosso raciocínio, eles não são parâmetros para nós dizermos, mas essa é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, para não cair nesse engano, já que nós seres humanos somos muito confusos, temos muitas opiniões diversas, ela foi deixada na palavra. E veja, pastor, como é interessante. Mesmo com uma palavra, nós temos tantas formas de analisar a palavra de Deus, tantas pessoas que pensam de forma diferente. Para outras lições do nosso guia de estudo, nós vamos até falar sobre isso, mas só para a gente pontuar, se existe uma só palavra, como a gente disse, com a mesma origem e natureza, as pessoas já divergem. Imagina se Deus deixasse ou confiasse a cada ser humano ser o próprio padrão. Então nós não teríamos um padrão. Dependendo do sentimento de cada um. Exato, dependendo do sentimento de cada uma das emoções, nós estaríamos perdidos, nós não teríamos a quem recorrer. Mas, pastor, ainda falando sobre o processo de inspiração, tem um texto que é muito importante, eu gostaria de ler nesse momento. Fica à vontade. É 2 Timóteo 3,16. Bom texto. É um texto bem conhecido aqui entre nós, os irmãos que gostam de dar estudo bíblico, conhecem muito bem. Sim, é do primeiro estudo da cadeia de estudos, né? Então, vamos ver aqui o texto de Paulo a Timóteo. Os irmãos também podem nos acompanhar na sua Bíblia, o ideal é que acompanhem mesmo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Eu vou ler aqui, você em casa também pode acompanhar a leitura. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Algumas coisas que eu acho interessante aqui. Primeiro é que Paulo ele vai deixar bem claro que toda a Escritura é inspirada por Deus. Não existe uma parte que é inspirada e outra não. Não existe um momento ou um texto que é mais sagrado, mais inspirado que o outro. Toda ela é inspirada igualmente por Deus. E um outro aspecto é justamente a palavra que foi traduzida aqui como inspirada. Nós estávamos conversando sobre isso. É uma palavra que no original dá o sentido de algo que é soprado por Deus. Algo que sai de Deus. Exato. Então, na verdade, sopro de Deus. Toda escritura ela sai de Deus, ela parte de Deus. E aí, isso tudo que vem de Deus é útil para a nossa repreensão, correção, ensino e para que nós andemos em justiça. Então, você vê que esse processo de inspiração é um processo que vem de Deus e ele é guiado também pelo próprio Deus. O senhor está falando algo que é importante. Esse ato de Paulo lembrar o sopro, né? Sopro de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus no sentido de que é Deus quem guia, né? O sopro.
me lembra 3 pontos importantes. Primeiro, parece que é o mesmo processo que se dá com o barco à vela. Por mais que o barco ele seja um componente individual, é o vento quem o guia. Ele está passivo à vontade do vento. Perfeito. Então, da mesma forma, o homem é esse barco. Quando se permite usar por Deus, ele vai ser guiado por Deus. E esse ato de soprar, né, esse ato de inspirar, porque para nós, na língua portuguesa, inspiração é quando a gente permite que o ar entre, e a expiração é quando nós expelimos o ar. A intenção do autor ali é justamente essa questão de guia, né? Está guiando. Existem 2 momentos na palavra de Deus em que o ar é soprado, né? Um sopro divino. Primeiro na criação, quando Deus então acaba de criar todas as coisas e ao 6º dia ele vai lá e forma o homem com as suas mãos. Todas as coisas foram criadas por meio da sua palavra. Ao 6º dia ele forma o homem com as suas mãos e sopra nele o fôlego da vida. E qual é a ideia por detrás das ações de Deus neste 6º dia? Mostrar ao homem sua dependência dele. Mostrar ao homem que quando ele vai seguir, ou quando ele seguir os caminhos de Deus, ele vai ser mais feliz. Então o homem só existe porque Deus o criou e o concedeu a vida através do seu sopro. E essa dependência é a mesma que funciona na palavra de Deus. Deus ele soprou aos homens vida, porque a palavra é vida. O segundo episódio, muito importante também, Evangelho de João, capítulo 19 e 20, né? 19 é a crucifixão, e 20 ali ele acaba então indo para a ressurreição, e os momentos posteriores, em determinado momento Jesus está com os 12 apóstolos, e ele fala para eles, olha, eu estou soprando sobre vocês o Espírito Santo, vocês devem recebê-lo. E isso é momentos antes do Pentecoste. Cronologicamente falando, é antes do Pentecoste. Aí Jesus vai lá e sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, trazendo a mesma ideia para eles. Ideia que ele já tinha trabalhado muito tempo antes. Ideias como João percebeu e escreveu no capítulo 15, a questão da videira. É dependência de mim. Existe uma missão impossível à frente de vocês. Vocês são 12 homens e um punhado de gente que os acompanha. Vocês precisam fazer essa mensagem chegar a todas as pessoas. Mas recebam o Espírito, essa capacitação. Sejam guiados e a missão vai ser cumprida. Então, mais uma vez, essa é a ideia do sopro. Qual é a ideia do sopro? A autonomia de Deus e também a nossa dependência. É uma vontade dele e a nossa aceitação dessa vontade. O homem se permitiu ser um profeta, ser um porta-voz, e ele vai falar o assim diz o Senhor, a palavra de Deus. Então, o mesmo Deus que se mostrou é o Deus que permitiu agora que o homem transmitisse. E nessa transmissão ele cuida do processo, para que nenhuma palavra que foi dita pelo homem fuja daquilo que ele planejou. É legal também ver que Deus ele não usa só um método, né? Nesse processo de inspiração, de transmissão. Às vezes ele falava para o profeta dizer uma mensagem, ele falava mensagem falada. Em alguns momentos ele pedia para que o profeta também escrevesse, transmitisse de modo escrito. Agora a lição aqui no nosso guia de estudo, até na parte de terça-feira, fala disso, a palavra escrita de Deus. Por que é importante o profeta escrever e por que Deus quis que esse método fosse o mais usado, talvez? 2 pontos, né? Primeiro ponto, está muito ligado ao segundo, o ponto da fidelidade da transmissão. Não sei se você já teve a oportunidade de brincar de telefone sem fio. A gente vai cochichando no ouvido um do outro até que a última pessoa fala. E muitas vezes aquilo que foi falado pelo primeiro, quando chega no último, não tem nada a ver com aquilo. Então, para evitar esse processo do telefone sem fio, Deus, então, ele escolheu o método da escrita porque traz dignidade, né? Traz fidelidade àquilo que foi escrito. E o segundo ponto é o ponto da memória. Nós muitas vezes até esquecemos muitas coisas que nós falamos, né? Combinamos coisas, esquecemos. É por isso que existem as agendas. Porque se nós não anotarmos hoje em dia as eletrônicas nos aparelhos celulares, nós vamos nos esquecer. E nesse momento, algo importante para nós é exatamente isso. A história do passado, ela serve para nós hoje no ponto de nós continuarmos acreditando em Deus. Então Deus escolheu escrever essas histórias através dos seus instrumentos humanos para que nós o conhecêssemos, para que nós soubéssemos quem Ele é. E essa é uma atitude de revelação de Deus. Tanto aqueles que foram os que tiveram a revelação, ou pesquisada, ou uma revelação assim numa teofania, como foi o caso de Jacó na escada, que ele viu a escada, né? Teofania, quando Deus se apresenta, como foi o caso, entre outros, né? Que viram anjos e tudo mais. Sim. Como daqueles que pesquisaram, como já foi dito, como daqueles
que pregaram, como é o caso da Carta de Hebreus, e a Carta de Hebreus é um sermão que foi copiado e foi transmitido, como é o caso daqueles que tiveram outros tipos de revelação. Deus quis que essa coleção de informações ficasse para nós, para que nós pudéssemos conhecê-lo e fazer a sua vontade. Então a parte escrita, ela aumenta a fidelidade do texto, certo? E também ajuda na transmissão, né? Sim. As pessoas em várias épocas, em várias localidades, poderiam se apropriar Sim. desse texto, ler e receber a informação que Deus havia revelado lá Sim, no passado. tanto que na época de Cristo, a Bíblia que bom. se tinha em mãos era o Antigo Testamento, que havia sido escrito já há algum tempo, né? Pelo menos 400 anos antes de Cristo. O último livro ali que é Malaquias. E ainda assim, Cristo, em suas citações, ele usa a palavra de Deus. E no caminho de Emaús, ele explica a sua missão baseada na palavra de Deus. Então, se a palavra não tivesse sido mantida, jamais as profecias que se referiam a Cristo seriam entendidas pelas pessoas. Então, um dos motivos é esse mesmo que nós estamos comentando. Que bom. Agora eu acho muito legal a parte de quarta-feira, quando o nosso guia de estudos vai fazer uma comparação, né, entre Cristo e as Escrituras. Porque a gente sabe que Cristo é a parte da divindade que assumiu a forma humana, que decidiu se identificar mais com os seres criados. Cristo Jesus. Então, da mesma forma como Cristo veio a esse mundo, sendo 100% Deus e sendo 100% homem, nós também podemos entender que existe um paralelo com as Escrituras. Sim. Que também há uma união entre o divino e o humano, né? E como é que a gente pode entender essa união entre o divino e o humano nas Escrituras? Baseado no exemplo de Cristo, né? Da mesma forma que as Escrituras são 100% divinas, elas também são 100% humanas. Da mesma forma Cristo é. Mas assim, de que maneira a gente pode entender? Por que a Bíblia é 100% humana e 100% divino também? Por que existe esse paralelo? Deve ser porque Deus ele conduz o processo, embora os escritores sejam humanos, o autor é Deus. É basicamente também. Isso. Gosto de pensar no exemplo. Eu tenho um carro que ele tem um motor 1.6. Um carro simples 1.6. E eu sempre tive carros 1.0, inclusive bem velhinhos, né? E os carros 1.0, os que eu tive, que eram mais antigos, tinham características assim, de serem carros mais fracos. Quando você queria fazer uma ultrapassagem, queria andar um pouco mais rápido, o carro ele demora a responder ou ele não responde. Com essa nova experiência de ter um carro simples, porém com uma motorização mais forte, toda vez que eu ligo o carro, por ele ter uma aceleração maior e tudo mais, eu costumo dizer assim do carro, nossa, esse carro tem vontade de andar. Eu estou traduzindo, né, a potência que o carro tem no seu motor de forma humana. O carro não tem vontade. Mas para tornar assim explicável para mim mesmo e para as pessoas, poxa, esse carro tem vontade de andar. Como é que um Deus que é infinito, ele se tornaria conhecido por seres tão limitados, pecadores e falhos como nós? Traduzindo, como é que Deus então traduziu essa palavra? Não no sentido assim de um idioma para o outro, mas tradução de fazer entendido. Ele então escolheu instrumentos humanos para mostrar a sua vontade, e esses instrumentos humanos então transmitiram essa mensagem de uma forma que nós pudéssemos entender. Ela é de autoria divina, porém ela também é de autoria humana. Porque sem o toque do profeta, ou sem a participação dele, nós não entenderíamos. Pelo menos Deus assim escolheu. Eu não estou aqui dando uma de presciente, dizendo que sem o profeta Deus não revelaria, até porque sem intermédio de ninguém Deus revelou os 10 mandamentos. É uma ação divina dele. Mas ele escolheu seres humanos como nós, para nos mostrar que sua mensagem é compatível com o nosso modo de vida. É exatamente assim. Deus escolheu testemunhas, profetas, instrumentos para mostrar para os outros que aqueles que receberam e portam a mensagem e a vivem, porque todo profeta deve viver a mensagem, são capazes de transmitir para que outros possam viver também. Então, Cristo é assim. Como é que a intervenção divina aconteceu? Cristo se transformou em homem 100% humano para que ele pudesse padecer em nosso lugar. E então a vida que ele tem direito, nós pudéssemos receber, e a morte que nós merecíamos, porque todos somos pecadores. E também estamos fadados à morte, como diz lá em Romanos 6,23, ele já pudesse ter pago na cruz do Calvário. Então a Bíblia é divina e humana, porque a autoria é divina, mas os instrumentos para que essa mensagem possa chegar a nós é humano. E Cristo é 100% divino, porque ele é Deus, mas ele é humano, porque ele tomou sobre si a nossa natureza para então nos conceder a vida eterna. Que bênção. Maravilhoso isso.
Bom, no guia de estudos aqui na parte de quinta-feira vai falar sobre como que a gente pode compreender as escrituras. Veja que a gente já aprendeu sobre a origem, né? A origem, a Bíblia ela se origina em Deus, porque é Deus que decide se revelar. E ele faz isso por meio do processo da inspiração. Nós já vimos aí Deus soprando e capacitando os profetas. Deus guiando todo esse processo. E agora, nós hoje, como é que podemos receber isso? Nós até damos um outro nome na teologia para isso, né? Que é o processo da iluminação. Que nós oramos a Deus e pedimos para que o mesmo Espírito que lá no passado inspirou os profetas também venha nos dar clareza e entendimento para a compreensão de hoje. Agora, é importante a gente ter fé nesse processo de compreensão da Bíblia. O guia de estudo vai falar aqui, como é que eu posso compreender melhor? Fé é importante, é lógico. Só que hoje as pessoas, por não conhecerem a palavra de Deus, elas pensam que primeiro você precisa ter a fé para então entender a palavra, né? Quando na verdade a Bíblia aponta um caminho diferente. Quem conhece acredita. Quem conhece a pessoa sabe quando ela fala a verdade e quando ela não fala a verdade. Uhum. Para que você possa crer em Deus, você precisa conhecê-lo. As pessoas muitas vezes pensam que para conhecer a Deus você precisa acreditar nele. E Deus não trabalha assim. Deus ele sabe das nossas limitações, ele sabe das nossas pequenas possibilidades. Então ele vai e nos concede a oportunidade de conhecê-lo. E é quando nós conhecemos, nós passamos a crer, nós passamos a acreditar nele. E esse é um foco muito importante, né? Para que nós tenhamos fé em Deus, nós precisamos conhecê-lo. A própria Bíblia, em Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir. Sim. E o ouvir a palavra de Deus. Então a gente precisa conhecer a Deus para ter fé, saber quem Ele é, para então passar a acreditar nele. Mas a fé é fundamental para que a gente possa viver, porque a gente precisa crer, não é verdade? Então é nesse sentido que a fé é de um tamanho tão importante assim, para que nós vivamos as verdades que Deus revelou. Legal, e é interessante que Hebreus, capítulo 11, vai falar sobre a fé. Paulo tenta explicar ali sobre a fé. E no verso 6 ele vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. E é interessante que a gente aprendeu agora que a Bíblia é justamente a revelação da vontade de Deus. E como é que eu posso fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, cumprir essa vontade se eu não tenho fé? E como é que eu vou ter fé se eu não compreendo a Bíblia, se eu não me relaciono? Então perceba que são duas coisas que também se são complementam. Misturadas. O ponto importante é que hoje a gente trabalha assim, né? Entendimento separado de prática. Então, muitas vezes a gente está conversando sobre alguma coisa e alguém pode afirmar, não, mas você precisa fazer isso. E a pessoa diz, olha, eu entendo, mas eu não vou fazer. Na Bíblia, não existe esse tipo de coisa. Tipo assim, você entendeu, mas não vai fazer. A ideia é que se a pessoa não fez, é porque ela não entendeu. Um episódio assim que mostra bem claro isso, né? É o episódio de Lucas capítulo 10. Quando Jesus, então, a partir do verso 25 até o verso 37, ele vai contar a história do bom samaritano. Momentos antes ali, verso 22 a 24, Jesus está com pecadores e ele agradece a Deus. Ele faz uma oração dizendo, Senhor, eu te agradeço porque os segredos, a revelação da salvação, o Senhor não escolheu dar a nobres ou pessoas cultas ou doutores, mas todo aquele, mesmo pequeno, mesmo simples, mesmo pecador, que se permite conhecer a salvação. E aí, nesse momento, um intérprete da lei, que era a pessoa que deveria conhecer, deveria entender e praticar, ele se levanta e vai perguntar para Jesus, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E aí Jesus vai responder, como é que você lê, né? Como você interpreta? E aí ele diz, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus disse, se você fizer isso aí, você vai viver. E aí o próprio texto de Lucas diz que ele querendo dar desculpa, porque ele não praticava. Ele conhecia, ele era o intérprete da lei, ele copiava o texto bíblico de tempos em tempos, ele era um estudioso daquilo. Então ele conhecia, mas não praticava. Jesus falou para ele, se você fizer isso, e aí ele querendo dar desculpa, ele fala, Senhor, mas quem é o meu próximo então, para que eu possa amá-lo? E aí Jesus conta uma história para ele. E no final a resposta da pergunta que ele fez, quem é o meu próximo, é respondida, quem foi o próximo daquele que recebeu ajuda? E Jesus está dizendo para ele o seguinte, importa mais viver do que apenas conhecer em teoria. Até porque as pessoas citadas ali, o sacerdote e o levita, eram conhecedores da palavra de Deus, mas eles não a praticaram. Eles não a praticaram.
enquanto a palavra de Deus dizia que toda a vida humana é algo de maior valor. Então, nesse momento, nós podemos então aprender que compreender implica numa prática. Por que a fé então é importante? O que está sendo chamado de fé pelo guia de estudo e pela palavra de Deus é justamente isso. Você precisa acreditar para viver. Então você recebe a informação, você assimila a informação e você vive a informação. É justamente isso. Não há nenhum segredo. Por que é necessário ter fé? Porque a fé é um elemento muito importante. A fé é um elemento muito importante que tem 2 ingredientezinhos. Eu aprendi isso com um professor meu, professor nosso, professor Edson Nunes. Ele diz isso num sermão e é algo que ficou muito para mim. A fé é um elemento que possui 2 ingredientes, um bolo que possui 2 ingredientes. O primeiro ingrediente é o ingrediente da memória. Você precisa conhecer para lembrar. Por isso que Deus pediu para Moisés escreverem um livro, pediu para outros escreverem, para que o povo jamais se esquecesse. Existe uma lei na Bíblia que de tempos em tempos, de 7 em 7 anos, a lei, quando fala lei, é tudo Pentateuco, devia ser repetido, para que o povo jamais esquecesse que foi escravo, Deus com mão poderosa libertou, e agora eles eram livres num país que era deles, porque Deus havia dado. Eles não podiam esquecer. A memória é importante, nós não podemos esquecer quem é Deus, por isso nós temos a palavra de Deus. Porque o mesmo Deus que fez aqueles eventos no passado vai fazer em minha vida. E esse é o segundo elemento, é o elemento da esperança. Então a fé envolve memória, conhecer e lembrar quem é Deus, e a fé envolve esperança. Sabendo quem Ele é, eu aguardo confiando que Ele vai fazer a mesma coisa em minha vida. Então a origem da palavra de Deus por ser divina e nós termos essa recepção de prática em nossa vida é que transforma. É que faz com que a palavra de Deus seja um livro singular. Um livro completamente especial. Porque pessoas como o apóstolo Paulo, pessoas como aqueles que eram os filhos de Zebedeu, né, Tiago e João, eu e você, quando entramos em contato com a palavra de Deus, somos transformados. Ela tem origem divina pelo poder que ela exerce em nossa vida. Ela tem origem humana porque nós conseguimos compreendê-la. A Bíblia foi deixada assim para que ninguém, no texto que você citou lá de Romanos capítulo 1, de 18 a 20, ninguém vai ser tido como inocente, muito bem. Eu ia falar como indesculpável, né? É a mesma coisa. Ninguém vai poder chegar diante do juiz e falar, eu não sabia. Porque a natureza revela Deus e existe uma informação adicional e especial, que é a Bíblia. Conhecendo a Bíblia, nós estamos libertos. João 8,32. Conhecendo a verdade, nós somos libertos. E a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo Jesus. Que bom. Bom, querido amigo, acho que ficou claro para todos nós aqui que assim a Bíblia... espera, né? que a Bíblia ela teve a sua origem em Deus. Ela então passou por um processo que nós chamamos de processo de inspiração, chegou até nós hoje e nós devemos enxergá-la como a estrita vontade de Deus. Ela não traz todo o conhecimento necessário que nós precisamos ou que nós queremos ter a respeito de Deus, a respeito do futuro, a respeito de tudo, mas ela traz todo o conhecimento necessário e essencial para mim e para a sua salvação. A pergunta é, será que você tem enxergado a Bíblia como a estrita vontade de Deus? Será que você tem se relacionado com essa Bíblia, com a vontade de Deus, de maneira assim fidedigna? Como ele falou, não só aprendendo cognitivamente, mas tentando praticar por meio da fé. Será que você tem vivido assim? Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Que Deus abençoe a sua vida. Que você coloque Cristo Jesus em primeiro lugar. Que você busque conhecer mais a Deus e a sua vontade por meio da Bíblia. E que você se relacione mais com esse Deus maravilhoso, porque Ele decidiu se revelar a todos nós. Que Deus abençoe, que Deus guarde a sua vida e a sua família. Um grande abraço. Deus abençoe.